Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a vida e a obra de Tiepolo. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização do nosso canal e hoje vamos ficar com a vida e a obra do mestre do rococó italiano Giovanni Battista Tiepolo. Este vídeo é resultado na nossa enquete aos membros do Clube Criarte. Já sabem, para se tornar membros do Clube Criarte, basta clicar no botão que fica aqui por baixo de todos os nossos vídeos, que diz aderir. Fica ao lado do botão de subscrever. Vocês clicam em aderir e vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. E hoje vamos falar deste senhor. Este é Giovanni Battista Tiepolo, um dos maiores nomes do rococó italiano. E para falar de Tiepolo temos que primeiro falar da sua cidade natal, Veneza. Veneza no século XVIII era uma cidade incrível, foi sempre, mas já não era tão rica nem tão luxuosa quanto tinha sido, porque deixou de ser o porto mais importante da Europa, por onde entravam e saíam todas as mercadorias, porque esse título passou para o Porto de Lisboa depois dos descobrimentos. Então, no século XVIII, o Porto de Veneza estava mais decadente. No entanto, a cidade continuava a ser lindíssima, cheia de grandes palácios à volta dos seus canais e estava cheia de nobres. Estava também cheia de turistas, pois é, porque Veneza entrou nas rotas dos grandes aristocratas da Europa. Era de bom tom fazer uma viagem depois de ter as aulas, portanto, para se reformar, um jovem tinha sempre que fazer uma visita por vários locais da Europa e Veneza era um ponto marcante. Assim, apesar do seu porto já não ser o que era de antes, continuavam a chegar a Veneza muita gente, muitos turistas ricos que queriam depois levar uma recordação dos belos tempos que tinham vivido na cidade. E faziam-no comprando arte, comprando paisagens daquela vista maravilhosa que era Veneza. Veneza ainda hoje é assim, cheia de turistas, portanto isto já vem de há muito tempo. E é nesta Veneza, cheia de gente, que nasce o jovem Tiepolo. Tiepolo nasce no ano de 1696. Ele nasce no seio de uma família muito bem abastada. O seu pai era um mercador de sucesso. Juntos, este mercador e a sua esposa tinham 5 filhos. O Tiepolo era mais um. E desde sempre, desde muito pequeno, que ele revelou que gostava de pintar, que gostava de desenhar e que era muito talentoso. O seu pai faleceu quando eles, os 5 irmãos, eram muito pequenos, deixando a mãe viúva, os 5 filhos, numa situação muito confortável. Então, a sua mãe achou que devia encaminhar todos os seus filhos para terem uma boa educação. Como o Tiepolo mostrava um grande talento para a arte, ela decidiu levá-lo a um ateliê de um famoso pintor decorativo de Veneza. Este pintor, Gregorio Lazzarini. Com Lazzarini, Tiepolo estuda pintura decorativa, estuda forma, estuda composição, mas também estuda os velhos mestres. Lazzarini era um pintor, acima de tudo, decorativo. E isto é interessante porque nós sabemos que o estilo rococó é um estilo que nasce nas artes decorativas. É um estilo que vai de dentro para fora. Na arquitetura também. No entanto, o Tiepolo não tinha assim esta veia para o decorativo como o seu professor. Ele era mais melancólico, gostava de temas mais sombrios e até no uso da cor ele era assim, gostava de tons mais escuros, ao contrário daquele rococó luminoso que era moda. O Tiepolo, nesta altura, enquanto estudante, gostava de fortes contrastes de chiaro-escuro. Então, em 1717, ele decide sair da oficina do seu mentor, do seu professor, e abrir a sua própria oficina. E porquê? Porque ele teve um trabalho que, ainda quando ele era estudante, teve uma aceitação enorme na cidade de Veneza e ele aproveitou-se dessa fama para abrir então a sua própria oficina. Vamos ver a obra. É uma das primeiras obras de Tiepolo, a obra pelo qual ele ficou conhecido na cidade de Veneza.
E aqui está ela, O Sacrifício de Isaac, uma obra realizada em 1716, o seu último ano enquanto aluno. Aqui temos um forte contraste de luz e de sombra. É uma obra bastante dramática. Tiepolo realiza a sua primeira obra pública. Ela foi realizada para a igreja de Santa Maria de Dereliti, muito mais conhecida como Ospedaletto. A obra trouxe a Tiepolo fama e dinheiro. Então ele vai se inscrever na Associação de Pintores de Veneza, isto em 1717, e abre a sua escola. Desde sempre que o estilo de Tiepolo, um estilo mais dramático que o normal do rococó, um estilo mais melancólico, faz um enorme furor em Veneza. Durante toda a vida de Tiepolo, ele cativa muito os patronos que acabam por o acompanhar durante toda a sua carreira. E durante esta fase da sua carreira, Tiepolo experimentou com vários estilos artísticos. Vamos ver algumas das obras. Por exemplo, esta, A Crucificação, pintada entre 1723 e 1724. Aqui temos o uso das cores sombrias. Com o sucesso destas obras, ele acaba por se casar com uma jovem, Cecília, que na verdade é de uma família de pintores. Ela é irmã de um outro pintor que nós já falámos aqui no vídeo do rococó italiano, que é o Francesco Guardi. Juntos, Tiepolo e Cecília vão ter 9 filhos, formam uma família feliz. Claro que as obras de Tiepolo sucedem-se umas atrás das outras. Estamos a ver algumas obras que Tiepolo realizou para as galerias da Academia de Veneza entre 1743 e 1744. Aqui temos vários temas. Para além das temáticas religiosas, temos também temáticas ligadas à literatura, à história, à mitologia e a várias alegorias, como é este caso. Temos aqui Anteia e Ebarcumes que se encontram na festa de Diana. Temos Diana quando descobre a gravidez de Calisto. Temos Diana e Actaeon e também temos o rapto de Europa. E com estas obras maravilhosas, Tiepolo era cada vez mais conhecido em Veneza e trabalhava bastante. Ele era amigável e os patronos gostavam muito dele. É um Tiepolo que na sua juventude, na sua primeira fase da carreira, está muito confortável em Veneza. O trabalho vinha bater à sua porta. Ao contrário da grande maioria dos pintores da idade de Tiepolo, do seu tempo, ele não sentia uma grande necessidade de sair de Veneza. Vocês sabem que estes grandes pintores do rococó italiano de Veneza saíram pelas cortes de Europa a pintar por todo lado. Nós temos vídeo acerca disso, que eu vou deixar aqui o card, algures, e também vou deixar linkado nas descrições deste vídeo. Tiepolo não sentia esta premência de sair. Na verdade, ele recebia muito bem, tinha uma excelente família grande, era uma pessoa extremamente feliz, às vezes até era criticado por isso, ele não era nada aquele pintor dramático, aquele pintor que nunca tem dinheiro, que não é apreciado, enfim, torturado. Não, ele era uma pessoa extremamente agradável, extremamente simpática e tinha uma vida muito calma. E o seu talento continuava a crescer. E estamos a ver um outro exemplo da obra de Tiepolo, Glória de Santa Teresa, uma obra de 1726 que está na Igreja Scalzi. E nesta obra podemos ver o talento do Tiepolo a evoluir. Apesar dele nunca sair de Veneza como os seus colegas, todas as novidades no mundo das artes, as novas técnicas, o novo estilo das cortes chegava até ele e ele aprendia. Ele era autodidata em muitas coisas. Ele via técnicas novas a chegar, os seus amigos pintores mostravam-lhe, os novos nobres que chegavam à cidade todos os dias traziam outras ideias e o Tiepolo absorvia tudo. E nós podemos ver nesta fase do seu trabalho que o seu traço, que o seu estilo está a evoluir. Outro exemplo é este, A Força da Eloquência. Fica no teto do Palazzo Santiporto, hoje o Cipalotto. E ao chegar aos 30 anos de idade, o Tiepolo entra na sua fase mais interessante da pintura, na sua fase madura. E agora, quando olhamos para as obras de Tiepolo, sentimos todo este evoluir em direção ao rococó. Esta é a obra Queda dos Anjos Rebeldes, uma obra de 1730.
Aqui já vemos as cores claras. Portanto, ele vai deixar de lado a melancolia, as sombras, o chiaroscuro, que é algo que nós costumamos ver mais no barroco, e vai abrir-se para as cores luminosas, para a luminosidade do rococó. Esta obra foi uma comissão de Dionísio Delfim, o patriarca da cidade de Aquileia, para o teto da escadaria. Aqui temos o Tiepolo Rococó. Ele é vigoroso, as formas são dramáticas, temos perspectiva, temos pinceladas energéticas e, claro, temos as cores brilhantes. E em 1730, o coitado do Tiepolo, lá muito contra a vontade dele, teve que sair da sua cidade amada de Veneza. Porquê? Porque era inevitável. A fama do Tiepolo cresceu a tal ponto que era impossível para o Tiepolo recusar os trabalhos que lhe chegavam de toda a Europa, das cortes mais importantes na Europa. E ele não conseguia dizer que não. Então, o Tiepolo faz as malinhas e lá vai ele. Em 1731 chega a Milão, onde decora este palácio, o Palácio Arcinto. Na verdade, as cenas que ele pintou para este palácio já não existem, porque o palácio foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ficaram os seus registros. Eu devo dizer aqui que existem muitos registros das obras de Tiepolo, porque ele fazia estudos detalhados, estudos de formas, de sombras, de perspectiva, e esses registros chegaram aos nossos dias. Depois de pintar as cenas mitológicas no Palácio Arcinto, ele foi contratado para pintar o Palazzo Dognani. Aqui o tema era retirado da história. No outono de 1731, Tiepolo viaja para Bérgamo, onde trabalha na Capella Colleone, e aqui pinta a história de João Batista. A história de João Batista é extremamente importante, porque aqui o Tiepolo introduz uma coisa nova na sua arte. Pela primeira vez na obra de Tiepolo, um fundo com paisagem quase mística, muito lírica e muito suave. Ele continua a percorrer várias cortes da Europa, até há uma história que o rei da Suécia o pede para ele ir lá decorar um palácio real do rei sueco, na verdade em Estocolmo, e não tem dinheiro para pagar, porque o Tiepolo era famosíssimo, portanto ele levava muito dinheiro pelas suas obras, e ele estava numa altura em que já não conseguia aceitar todas as encomendas. E o que é que ele faz? Faz a mala novamente e vai para Veneza. Aqui o Tiepolo decide que já não vai viajar, que o melhor é pintar as obras na sua oficina e depois mandar de barco para onde quer que elas sejam, entendem? Portanto, ele começa a pintar grandes obras na sua oficina e a mandá-las por barco para as diversas cortes, mas ele diz que já não sai mais de Veneza, pelo menos era o que ele pensava nesta altura. Ele, em Veneza, é declarado virtuoso da arte, é recebido como um nobre, como um herói, o maior de todos os mestres. Uma das obras mais interessantes desta altura é esta, a Adoração de Santa Trindade, pelo Papa Clemente, uma obra de 1735, que Tiepolo enviou para o Palácio de Nymphenburg. E também outro exemplo é esta obra, O Martírio de São Sebastião, uma obra de 1739, enviada para Diesen, também na Baviera. Entre 1740 e 1750, em Veneza, na sua oficina com a sua família, ajudado pelos seus dois filhos mais velhos, que um deles depois também se torna um grande pintor, também conhecido como Tiepolo, ele então começa a pintar um conjunto de obras muito interessantes. Porquê? Porque, mais uma vez, o seu estilo altera-se, modifica-se, melhora, evolui. E foi exatamente durante esta época, esta fase de mudança, que Tiepolo conquistou um importante patrono, este senhor, o Conde Algarotti. Este era o mais importante mecenas da altura e uma figura muito influente na sociedade. Através deste mecenas ele conhece as famílias mais ricas da cidade, os patronos, aqueles nobres. E ele então realiza uma obra em que podemos ver esta nova mudança no seu estilo, que é considerada por muita gente a obra-prima de Tiepolo. Vamos ver. Este é o Banquete de Cleópatra, uma obra realizada em 1744. Aqui podemos ver as cores mais claras, a luminosidade que permeia todo o ambiente e o luxo da alta sociedade. E nós vamos ter uma análise detalhada desta obra aqui no nosso Criarte. Vamos continuar. Então, Tiepolo é rico.
Tiepolo é famoso. Ele diz que já não sai de Veneza. No entanto, sai. Porquê? Porque ele recebe uma mensagem dos bispos príncipes da Baviera. E vocês já sabem onde eu vou chegar, porque nós já temos vídeo acerca deste palácio, não é? Ele é contratado para fazer as pinturas no teto e nas paredes de um dos castelos, de um dos palácios mais importantes da Europa, o Palácio de Würzburg. Em 1750, Tiepolo volta a viajar. Ele vai pintar os frescos de Würzburg e estes são dos seus melhores trabalhos e glorificam toda a sua carreira, em especial o seu estilo rococó. Na Kaisersaal, Tiepolo pintou no teto a Alegoria de Casamento, a sua obra mais luminosa de sempre. Nas paredes da mesma sala, Tiepolo criou frescos com a narrativa da Idade Média, mas não era aquela Idade Média natural. Era uma Idade Média com um ar de conto de fadas, muito idealizada, muito lírica, muito clara, muito bonita e também muito luxuosa. Por cima da escadaria central do palácio, Tiepolo pinta os 4 continentes. Esta é uma obra que nós analisamos com muito detalhe no vídeo que eu vou deixar linkado na descrição e que também vou deixar alguns aqui no nosso ecrã, que é o tal vídeo, o Palácio de Würzburg. Aqui o tema são os 4 continentes conhecidos na altura: a Europa, a Ásia, a África e a América. Como a pintura do palácio é quase só frescos, que é uma técnica que tem que ser feita com algumas condições especiais. Uma delas é o calor, portanto só podia ser pintado no verão. O Tiepolo via-se à mão com muito tempo livre. Ele estava com os seus filhos nesta altura faziam a maior parte da pintura. Claro que ele fazia todo o preparo, todo o esboço, todas as formas, toda a luz, toda a perspectiva, mas depois para encher estavam lá os filhos, não é? E ele no inverno não tinha muito que fazer, então o que ele fazia era aceitava encomendas durante o inverno e pintava. Vamos ver algumas. Estas telas são muito mais intimistas. Chamam-se História de Rinaldo e Armida, de 1757. Primeiro a Armida encontra o Rinaldo a dormir, depois o Rinaldo e a Armida estão num jardim, depois o Rinaldo abandona a Armida e, por fim, temos o Rinaldo e o Mago de Ascalon. Nestas obras, Tiepolo desenvolve o seu gosto pelas atmosferas líricas e pela paisagem mais onírica. As obras foram criadas por Tiepolo com a ajuda de um dos seus filhos, o Giovanni Domenico Tiepolo. Juntos criaram estas obras maravilhosas. E criaram também esta outra, muito famosa. É uma peça para o altar da Catedral de Este. Santa Tecla, libertando o oeste da Praga, uma obra de 1759. Agora Tiepolo já está com uma idade algo avançada, mas mesmo assim ele aceita o convite para ir para a corte de Espanha. Como é que ele podia recusar o rei mais poderoso do mundo? Mas antes de ir, ele decide aceitar uma encomenda de uma família muito importante de Veneza, a família Pisani. Esta família construiu um palácio que era mais ou menos o Versalhes de Veneza. E para este palácio novo, o Villa Pisani, Tiepolo criou esta obra, a Apoteose da Família Pisani, uma obra de 1762. Este é um trabalho impressionante. Aqui vemos sátiros masculinos e femininos rodeados de crianças. Entre as decorações, Tiepolo pintou vários retratos da família e imagens com grande sensualidade. São claramente obras rococó. São ou não são? Depois então de terminar esta obra, o Tiepolo vai para a Espanha. Ele não sabe, mas ele nunca mais vai voltar a Veneza. Mas ele vai para a Espanha. O convite partiu de Carlos III e Tiepolo chega a Madrid em 1762 com os seus 2 filhos, o Giovanni Domenico e o Lorenzo. Em Espanha, ele é convidado a pintar 3 tetos diferentes do Palácio Real. Aqui ele só organiza praticamente, ele já quase não pinta. Ele organiza os trabalhos, dirige os filhos e a sua equipa, porque ele tem uma grande equipa, e já está muito velhote, portanto já pouco pinta. Os tetos são pintados, no entanto, os estudos que o Tiepolo apresentou não agradaram muito os espanhóis, que eram assim mais barrocos, dramáticos, sombrios.
O Tiepolo estava numa fase completamente rococó e queria cores leves e vibrantes. Então o que é que aconteceu? Quando viram o estudo, pediram para ele tornar as coisas mais... Então, os seus filhos pintaram o teto, sob a orientação de Tiepolo, com cores muito menos vibrantes que aquelas que estão no estudo de Tiepolo. Mesmo assim, ele pintou os tetos. São três: o poder da monarquia espanhola, a apoteose da monarquia espanhola e a Enéas guia o templo de Vênus. Estes trabalhos de Tiepolo são de uma complexidade de perspectiva incrível, mas também de equilíbrio cromático. Tiepolo mostrou luz e cor quase poética, melancólica e intimista e espetacular ao mesmo tempo, a uma corte espanhola que era muito solene, muito sombria, muito escura. O Tiepolo, infelizmente, não volta a Veneza. Ele acaba por falecer em Madrid no ano de 1770. Após a sua morte, a corte espanhola odiou aqueles tetos. Os espanhóis consideravam esta arte estranha e bizarra. O próprio Tiepolo era considerado assim. Claro que hoje em dia não é nada disto. Mas imagina o impacto, aquelas pessoas todas de preto, com aquela arte ainda muito barroca, a olharem para cima e verem estas coisas maravilhosas. Não entrava muito bem na cabeça. O Tiepolo faleceu então, deixou então os seus filhos pintores também, que também fizeram carreira. Nenhum deles teve, obviamente, o destaque do pai, mas pronto, tentaram e continuaram. Ele deixou um legado enorme porque ele abriu as portas do rococó italiano pelo mundo inteiro. Nós temos aqui um vídeo sobre o rococó na Alemanha, onde falamos de Tiepolo, onde falamos de vários pintores que vieram de outras partes. O mundo mudou. As pessoas já não pintavam só lá na sua santa terrinha nem no seu país. Andavam por todo lado, recebiam coisas novas e devolviam coisas novas ao mundo. Veneza era a cidade da luz, sim, da luminosidade, da claridade, mas os pintores levaram isto para todas as cortes da Europa. E pronto, este foi um vídeo acerca da vida e da obra de Tiepolo, um dos maiores pintores rococó italianos. Nas próximas semanas nós vamos ficar com análises de obras de rococó italiano. Vamos falar de grandes obras de Tiepolo, mas vamos falar também de obras de outros pintores. Mais uma vez eu queria agradecer aos membros do Clube Criarte que tornam este conteúdo possível, que é graças a eles que eu compro aqui os meus livrinhos todos. Muito obrigada. Vocês são os queridos, eu adoro-vos, é para vocês que eu trabalho. Aos nossos subscritores também quero deixar um beijinho de agradecimento, porque nós trabalhamos a troco de visualizações e de gostos. Deixem um comentário qual é a vossa obra preferida de Tiepolo, porque se por acaso não tiver naquela minha lista de obras para analisar, eu vou lá, vou ver e vou analisar aqui para vocês, tá bom? Por hoje é tudo, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!